Cumprimento meus irmãos na paz do Senhor Jesus. Irmãos, antes de falar algo aqui, eu vou falar Salmo 101 que diz assim: não porei coisa má diante dos meus olhos. Aborreço a obra daqueles que se desviam. Não se me pegará a mim. O motivo de eu estar falando sobre essa passagem aqui da Bíblia, irmãos, é sobre uma visão que eu tive, experiência com a televisão. E o Senhor me deu essa experiência. Isso tem mais ou menos... Foi no início da última campanha, né? Bem no início, foi no decorrer dos dias. E aí, um certo dia, eu estava lá em casa, sentado, orando na cama. E o Senhor abriu a minha visão. Lá são 3 casas, né? A casa que a gente mora, que é do meio, que é a maior, e as outras 2 são kitnets. E o interessante é que na casa dos outros 2 vizinhos tem televisão. E aí ele mostrou de um lugar lá, de um dos vizinhos, né, que é um casal. E naquilo o Senhor foi... assim que eu entrei, que eu estava na porta da casa deles, o Senhor foi abrindo, é como se eu estivesse entrando dentro da casa deles, né? E aí eu passei o portão aberto, passei a porta. No que eu entrei na porta, eles têm um televisor lá. E começou a aparecer serpentes, cobras, né? Uma cobra bem em cima da tela, uma do lado direito, a outra do lado esquerdo. Tinha uma cobra sentada na cadeira, glória a Deus, aleluias. Tinha uma outra cobra assim ao lado da pia deles lá, porque como é kitnet, né? São 2 cômodos, né? E aquilo mexeu muito comigo, porque essa visão que eu tive foi muito forte, meus irmãos, muito forte. E eu fiquei assim, falei assim, Senhor, o Senhor me deu uma primeira visão aos 6 anos de idade. Eu tinha 6 anos de idade, meus irmãos. E o Senhor me mostrou aquela visão. Aos 6 anos de idade, meus irmãos, isso tem quase 35 anos que aconteceu essa visão. Glória a Deus, aleluia. O Senhor é tremendo, meus irmãos. Eu não conhecia o Senhor. Eu não conhecia a palavra do Senhor. Eu não conhecia nem Bíblia, meus irmãos, porque eu nunca tinha aberto uma Bíblia até há uns 5 ou 6 anos atrás. E, meus irmãos, eu morava dentro de um lugar e dentro desse quarto tinha um bueiro. Tinha um bueiro dentro daquele quarto, meus irmãos. Eu dormia num quarto que só tinha uma cama, porque no meu quarto não tinha guarda-roupa, não. Tinha uma cômoda no quarto dos meus pais. Meu pai tinha uma eletrônica lá e ele consertava muitas coisas dentro daquele lugar. Meu Deus do céu, o que é isso, Senhor? Porque o Senhor está me pedindo para eu falar sobre isso, meu pai. O que o Senhor está me pedindo, meus irmãos? Eu vou focar, eu vou voltar à primeira revelação que eu tive. Tem mais de 30 anos, eu não estou falando isso, não é para eu me vangloriar não, meus irmãos, é porque o Senhor está querendo que eu fale. Fala, Senhor, fala, Senhor. Então, meus irmãos, eu vi aquela, não sei, uma boca de bueiro, uma tampa ali na frente da cama, e aquela tampa se abriu. E quando aquela tampa se abriu, eu na minha ingenuidade, criança de 6 anos, quase 7 anos, eu olhei para aquilo e fiquei... O que será que tem lá embaixo? E eu, na minha curiosidade, eu desci ali. E eu falei, como é que eu vou descer? Não tem nada para descer aqui? Como é que eu vou descer? Tudo escuro para baixo? Não tinha nada lá embaixo? Como é que eu vou fazer para descer? E eu, na minha curiosidade, eu desci. Meus irmãos, eu sentei na boca daquele bueiro lá. E eu dei um pulo. Do que eu dei o pulo, eu senti o chão duro, igual aqui, mas lá embaixo, estava lá embaixo, tudo escuro, eu não via nada em lugar nenhum, era tudo escuro, eu não vi nada lá, meus irmãos, tudo escuro. Eu falei, o que é isso? E eu fui andando, né, eu tomei um rumo ali e fui andando, tudo escuro, eu não via nada. Eu não sei como isso foi possível, eu não sei por que aquilo era possível. E eu fui andando. E quando eu cheguei num determinado ponto lá, eu me deparei com um sinal de um programa infantil. Falei, o que é isso aqui?
Eu olhei para aquilo, aqueles personagens, aquele povo lá dentro, sei lá, a coisa mais estranha. Tem mais de 30 anos isso, como pode? Como eu vim ter a minha memória para lembrar de tudo isso? E eu fiquei impressionada com aquilo, meus irmãos, porque... Como assim, né? O que eu estou fazendo aqui? O que eu estou fazendo aqui? O que esse programa infantil está fazendo aqui, debaixo desse negócio? E eu fiquei um tempo lá, e eu fiquei contemplando tudo aquilo que estava lá. Fiquei contemplando, tá? Eu fiquei assim, abismada com aquilo, né? Falei, como assim, né? Falei, tá, eu fiquei um tempo, aí eu precisava voltar. Eu precisava voltar. Eu voltei. Falei, e agora, como é que eu vou fazer para subir? Não tinha escada? Como é que eu vou subir? Eu não sei o que aconteceu lá, acho que apareceu alguma coisa assim do nada, eu consegui subir. Voltei, né? Fiquei lá novamente contemplando o bueiro. E eu não sei o que aconteceu, que eu fui para a sala. E quando eu cheguei na sala, meus irmãos, a sala era simples, era um sofá, do lado de cá uma máquina de costura, com telefone convencional e a TV. E a TV estava ligada. E o que estava passando lá naquela TV estava passando lá embaixo. Glória a Deus, aleluias. Glória a Deus, aleluias. Meus irmãos, eu demorei mais de 30 anos para entender esse sonho que o Senhor me deu. Eu demorei. Eu demorei para entender que aquele bueiro era um inferno. E que tudo que passa na televisão, na tela da besta, passa lá embaixo também. Falei, como assim? Uma criança de 6 anos vai ter um discernimento para entender aquilo lá? Eu não tinha discernimento, meus irmãos. Então, essa foi a primeira experiência que eu tive com a televisão, com essa idade. Eu falei, como assim? É muito complexo para uma criança entender aquilo lá. É muito complexo, é muito forte o que eu passei naquele momento ali. Só Deus mesmo para me mostrar. E olha hoje onde é que eu estou. Para dar testemunho para todas as pessoas ouvirem que a televisão não é de Deus, a televisão é do capeta. Larga essa televisão. Quem estiver ouvindo, pelo amor de Deus, queime isso aí, jogue isso fora. Isso não serve para nada. Serve para nada. É para servir de lição, sim, também. Nós que somos de doutrina, está difícil. Está difícil para o povo lá fora que não conhece, que não tem o conhecimento que a gente tem. A gente luta porque todo dia a gente aprende um pouco, lemos a palavra, o Senhor nos mostra, nós pedimos para que o Senhor venha abrir a nossa mente, porque somos limitados. Glória a Deus, aleluias. A segunda experiência que eu tive foi, já tem um tempo, se não me engano foi o final do ano passado, estava na casa da minha sogra, eu pedi ao Senhor, me dá mais uma experiência com a televisão. E o Senhor me deu. Dentro da sala dela tem uma tela desse tamanho, acho que é de 45, não sei. Eu vi um demônio se mexendo lá na tela. E a última agora era dos meus vizinhos, né? Aquele tanto de cobra. Meus irmãos era tudo cobra armando bote. Armando bote. Ficaram tudo lá, né? Movimentando-se no chão. Parece que tinha algumas assim, parece que estavam entrando para dentro do quarto. Muito forte. Tá vendo aí, meus irmãos? Para confirmar que a televisão é do diabo. É do diabo. Né? Glória a Deus. Eu agradeço a oportunidade. O Senhor realmente me tocou para falar sobre isso. Glória a Deus.